Hoje é quarta-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo de número 33, o versículo de número 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós temos meditado sobre o seguinte tema: resgate à alegria. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o nosso Deus quer que vivamos uma vida marcada pela alegria. E nós também desejamos desfrutar desta graça de Deus. Mas nem sempre isto é uma realidade. Temos aprendido que existem predadores que nos atrapalham em viver a realidade que Deus tem para nós. E ontem nós aprendemos que devemos colocar o foco na graça de Deus e afastar todo o legalismo, ou seja, Deus me ama, por isso eu guardo os seus mandamentos. Não é o contrário, como muitos pensam, que eu devo guardar todos os mandamentos para ser amado por Deus. Então olhe para a graça de Deus sempre. Hoje vamos aprender o seguinte: confie a Deus o seu futuro, afaste a preocupação. Nós preocupamos com muitas coisas e sabemos que a preocupação é a mãe da ansiedade. E a ansiedade é o mal do século. Alguém já disse que estar ansioso é a mesma coisa de estar assentado em uma cadeira de balanço. Ela movimenta e não te leva para lugar algum. Outras pessoas também já disseram que a ansiedade ela entra por uma porta e a alegria ela sai por outra porta. E eu creio que muitos que estão ouvindo esta mensagem vivem uma vida pautada pela ansiedade. A ansiedade, ela sufoca as nossas emoções, ela estrangula a nossa alma, ela acrescenta tristeza à nossa vida. E nós precisamos então confiar o nosso futuro a Deus. 1 Pedro 5,7 fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, Jesus, ele pregando ali para os discípulos, e percebemos que a ansiedade não é exclusiva da nossa geração, mas desde aquela época existia. E Jesus fala então: por que vocês estão preocupados com a roupa, com o alimento, com a bebida? E ele diz que ele cuida dos pássaros, ele veste a plantação. E aqui Jesus nos ensina uma grande lição. Nunca foi comprovado que um pássaro morreu porque faltou o alimento. E todos os pássaros, aquele que tem a casa mais sofisticada, o João de Barro, você pode revirar o ninho dele, que ele não vai guardar uma semente de hoje para comer amanhã pensando: e se Deus não proveu o alimento? Então, se Deus cuida dos pássaros, que são menores, Ele não vai cuidar de nós. Os pássaros aprenderam uma lição que muitas vezes nós não aprendemos. Então saiba que Deus está cuidando do nosso futuro e afaste do seu coração toda a preocupação que tem gerado a ansiedade, porque Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele estará nos esperando em cada novo amanhecer. Vamos orar? Deus abençoe a nossa quarta-feira, que a boa mão do Senhor esteja conosco e nos ajude, Pai, colocar o foco sempre no cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai. Que possamos vencer as preocupações e as ansiedades, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.